Olá, pessoal! Vamos estar aqui estudando mais um padrão, né? E hoje vamos conversar sobre o padrão observador. No padrão observador, nós temos a questão de observers e subjects, ou seja, observadores e sujeitos, em que uma classe, que é a sujeita, estará atualizando o seu estado e os observadores, múltiplos observadores, estarão olhando para essa classe e, conforme o estado individual deles, atualizando o sistema. Aqui nós temos um exemplo um pouco cômico, mas é interessante da gente se ver, em que nós temos Billy e Jack. Os dois estão observando Rose. Eles querem estar com ela. Porém, ela é o sujeito e eles são os observadores. A partir do momento em que o sujeito troca o seu estado, ela. Então, os observadores, de acordo com o estado individual deles, vão estar com essa notificação realizando alguma ação. No caso, Billy ficou com medo e saiu correndo, já Jack estava interessado na Rose, né? Então, essa é a ideia de que nós temos classes que são observadas, uma classe que é observada por múltiplos observadores, e esses observadores vão estar de acordo com o estado atual, realizando determinada ação após aquela notificação, rejeitando ou aceitando aquela notificação, certo? Então, o padrão observador define uma dependência um para um entre os objetos para que, quando um objeto muda de estado, todos os seus dependentes são notificados e atualizados automaticamente. Essa é a ideia. Logo, eu vou inserir aqui um problema para vocês. Neste problema, nós temos uma estação meteorológica. Essa estação meteorológica, de tempos em tempos, está fazendo um update das variáveis com a temperatura, umidade e outras métricas que eles utilizam para nos passar qual vai ser a temperatura, qual é a temperatura atual. Logo, nós precisamos fazer com um padrão observador esse update das variáveis. Então, os sujeitos serão essas variáveis, esses dados da estação meteorológica, e os observadores estarão encaminhando uma resposta assim que eles forem notificados das mudanças climáticas. Aqui é um esquemático de classes, né? Um diagrama de classes, de como nós podemos implementar isso. Nós temos o Weather Data, que vai estar atualizando os dados da nossa classe. Esse Weather Data estará conectado com o observador. Isso tudo será o nosso sujeito. Logo, os observadores, com a classe Observers, estarão conectados aqui para poder, de acordo com o Weather Data, realizar determinada ação, ok? Então, seria o Forecast Display, o Third Party e o Statistic Display, ok? Com uma interface. Essa interface do display nós já vimos, inclusive, na arquitetura passada. Então, mas assim, como é que seria o jeito gambiarra de se fazer? Nós temos as nossas variáveis aqui, as classes que nós precisamos fazer um update após as variáveis serem modificadas, quando as variáveis forem modificadas. Porém, esse update, além de falhar em relação ao encapsulamento, ele não consegue adicionar ou remover outros displays. E não é isso que a gente quer algo bem genérico, né? Apesar de que ele tem uma interface update que é igual para todos, nós temos essas limitações. Então, o que a gente está esperando, né? Eu sei que eu sou nova aqui, mas será que, sabendo que estamos estudando o padrão observador, talvez seria bom utilizar o padrão observador? É, com certeza. Então vamos conversar aqui sobre como realizar esse problema com o padrão observador. Aqui nós temos a classe que é o Weather Data, que vai pegar todos os dados que a gente precisa da nossa estação meteorológica, que seria a temperatura, umidade e pressão. Só que ela tem um extends para o Observable. Nós vamos utilizar essa biblioteca do Java, mas se você quiser
fazer uma classe observa, uma classe observadora, não tem problema. Então, você tem essas duas opções para realizar com o padrão observador, ok? Nós vamos fazer os settings das variáveis e também a cada momento que tiver uma modificação, nós vamos fazer uma notificação para os observers, que são os nossos observadores. E assim eles vão conseguir verificar os updates das variáveis, ok? E aí aqui nós temos um display, que é uma interface para imprimir os observadores, ajudar na impressão dos observadores. E aqui nós temos o Current Condition Display, que é um dos observadores que foi implementado aqui para mostrar como exemplo. Ele vai ter a classe Display e também o Observer. E após ocorrer um update das variáveis, nós vamos vir aqui nesse método update, que ele vai receber o update das variáveis e imprimir de acordo com a maneira como nós queremos, né? Nós vamos pegar as variáveis que tiveram um update, vamos pegar a variável de temperatura e de umidade. Assim que ele receber a notificação de que o Weather Data teve um update, ele vai pegar as variáveis de temperatura e umidade e, com o display, vai imprimir de acordo com o que a gente quer, certo? Aqui nós podemos colocar uma mensagem personalizada. Após isso, nós vamos fazer um Weather Station, que seria o nosso main, nada mais nada menos do que o nosso main, em que nós vamos chamar o Current Condition Display, que seria o nosso observador, fazer o update das nossas variáveis, e conforme nós fizermos os updates das nossas variáveis, o nosso observador vai estar imprimindo uma mensagem personalizada, que a gente pode ver. Vou colocar aqui javac weather station.java. Ele deu aqui uns warnings. Weather station. E imprimiu todas as nossas variáveis à medida que nós fomos atualizando. Então, o nosso desafio seria vocês realizarem as classes Station Display e Forecast Display, que são outros dois observadores. Então, vocês podem se basear nesse Current Condition Display para realizar essas duas outras classes observadoras, tá bom? E implementá-las. Eu vou já mostrar para vocês o que eu quero que vocês imprimam nessas classes. No Static Display, vocês vão informar a cada atualização quais são as 3 últimas temperaturas que o sujeito informou. Já no Forecast Display, vocês vão ter que colocar uma mensagem personalizada, em que, se a temperatura for menor que 10 graus, então significa que vai estar frio. De 10 a 25 é meia estação, e maior do que 25 graus Celsius seria um verão, uma mensagem de verão para as pessoas, no caso. E na umidade, eu quero que quando tiver 30% de umidade, então você vai escrever que não vai chover naquele dia, de 30% a 70%, talvez chova, e maior que 70%, você pode dar certeza que vai chover naquele dia. Aqui é mais ou menos um exemplo de output que eu quero, né? No Statistic Display, vocês vão colocar essa primeira, das 3 últimas temperaturas informadas, que nesse caso só foi 80 Fahrenheit. Então, e aqui uma recomendação para o dia atual. Hoje é meia estação, manga curta, talvez chova. Então, a gente vai pegar aqui, de acordo com a temperatura e com a umidade, falando se vai chover e como que a pessoa deve se vestir. É só um exemplo, mas vocês podem pensar em outras frases que vocês achem legal. Deixei isso bem aberto para vocês, mas para vocês justamente estarem exercitando essa parte do observador, dos nossos observadores. E as nossas vantagens de utilizar esse padrão observador é que nós temos uma definição relacionamento um para muitos, em que temos uma interface comum para todos os observadores, então nós não vamos estar quebrando cabeça para poder encontrar esses observadores. Nós não vamos utilizar a classe
já implementada e modificar aquela classe, e sim ter observadores diferenciados. O sujeito, ele não sabe nada sobre os observadores, mas os observadores conhecem o sujeito, sabem quais são os atributos daquele sujeito, tá? E não é preciso uma ordem específica de notificação para observadores. Isso é uma vantagem. Então, implemente de uma forma em que você não vai ter essa ordem específica. Nós temos também um Java Utils Observable já implementado, além de que você pode fazer a sua própria implementação. Temos também o Swing, que faz um intenso Observable Pattern, assim como muitos guias. E, além disso, você também pode encontrar o padrão em muitos outros lugares, em outras linguagens também, ou realizar a sua própria implementação. Essas aqui são as nossas vantagens do padrão observador. É isso, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo e bons estudos. Tchau, tchau.